Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza. Hoje eu tenho a honra de receber Thaís Falguri. Ela é gerente executiva da ABAço, Associação Brasileira de Embalagem de Aço. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada, Priscila. O que é a ABAço? Bom, a ABAço é uma associação sem fins lucrativos que representa a indústria dos fabricantes de lata de aço. Ela foi criada para comunicar aos consumidores, principalmente, conscientizar os órgãos governamentais e todas as cadeias acerca dos benefícios e vantagens da lata de aço. A reciclagem do aço deriva só do aço? Exatamente. A reciclagem do aço é bastante fácil, tá, Priscila? É um material que é 100% reciclável e ele retorna como aço para a cadeia. Então, o que muitas cadeias têm de problema é que os materiais precisam se tornar outros materiais para que eles sejam reciclados. Você precisa criar outros mecanismos para a reciclagem desses materiais. E no caso do aço, o aço ele vira aço infinitas vezes. E o aço de embalagem ele pode virar aço para diversos segmentos. Não só para o segmento de embalagem, mas também para o segmento da construção civil, segmento da indústria automobilística, enfim. Ele vira aço para qualquer segmento, a qualquer momento. Uma garrafa PET, uma garrafa de alumínio, ela não é 100% reciclável? Não. O alumínio, na verdade, ele também tem a mesma característica. Na verdade, os metais têm a característica muito semelhante. Ele também é 100% reciclável. A única diferença do alumínio é que, por exemplo, o alumínio para bebida, ele precisa retornar como alumínio para bebida. Então, há essa diferença. No caso da lata de aço para alimento, para o segmento químico, ela pode virar lata de aço novamente, ou pode virar um carro, pode virar uma bicicleta, pode virar um vergalhão para construção civil, e depois esse vergalhão, essa bicicleta, pode retornar para o mesmo processo e virar embalagem. Então, essa é a grande diferença. No caso da garrafa PET, ela tem uma limitação. Ela pode virar garrafa PET outras vezes, mas ela tem uma limitação do número de vezes, porque é uma perda das características mecânicas do material. Então, ambientalmente falando, a lata de aço ela é a melhor embalagem. Ambientalmente falando, sim, é uma das melhores embalagens que a gente tem no mercado, justamente por essa facilidade dela retornar como aço no processo infinitas vezes. Uma outra grande vantagem desse retorno infinitas vezes é que a gente reduz a extração das matérias-primas virgens para o material aço. Uma delas, que é a principal, é a minério de ferro. Então, o principal impacto hoje da siderurgia, da fabricação do aço para embalagem, é a questão da extração do minério de ferro, que é a etapa, digamos assim, que mais polui, que mais emite poluentes. Então, com a reciclagem, a gente minimiza essa etapa. Então, a cada tonelada de aço que a gente tem reciclado, a gente economiza 1,5 toneladas de minério de ferro. Então, é muita coisa. E a redução dessas emissões para o ar e para a água, desses poluentes, é da ordem acima de 80%. A população ela sabe que ela pode reciclar assim o aço como se recicla alumínio, tantas latinhas de alumínio? Então, muitas vezes não. Isso é um problema justamente porque a gente tem um valor final de sucata mais baixo que o alumínio. Então, o alumínio ele tem essa característica que as pessoas conhecem e sabem justamente pelo valor final dessa sucata. Então, a sucata é muito mais valorizada, não só em relação ao aço, mas em relação a todos os outros materiais. A sucata de alumínio realmente é mais valorizada, isso é uma vantagem do material. Mas a população, grande parte sabe, e também a gente está fazendo várias campanhas de conscientização para que outras pessoas conheçam e saibam que esse material pode ser reciclado. Quanto de aço é reciclado no Brasil? São quase 47% de embalagens de aço, reciclado 47%. Isso é bom, né? Com certeza, são 280 mil toneladas todos os anos. E aço geral são mais de 7 milhões de toneladas por ano, no Brasil. Tá? No mundo é o material mais reciclado, são 385 milhões de toneladas todos os anos. É mais reciclado por ter consciência maior em outros países? Não só a consciência, mas pela facilidade, a praticidade da reciclagem do material aço. Por exemplo, a gente visita algumas usinas fora, vou dar um exemplo da Europa. Então, ele coleta todos os tipos de embalagem, todas as embalagens vão na mesma sacola, e o aço tem uma praticidade muito grande pelo sistema de eletromagnetismo. Então, ela é facilmente separada e facilmente destacada em relação a outros tipos de embalagem. E o consumidor tem essa consciência de que o material é 100% reciclável e que a cadeia é infinita. Então, obviamente, que ele destina muito mais para reciclagem do material aço.
e é o material realmente mais reciclado em todo mundo. Mas na hora da compra existem alguns mitos, né? De não se comprar o aço porque a lata está amassada e de repente está enferrujada, não tem? Sim, temos os mitos. Lata enferrujada, o que significa? Não é que o produto está estragado, que a lata está estragada, então muita gente confunde isso. A ferrugem, na verdade, é um processo natural do aço, é um processo de oxidação natural, e isso é o início da degradação do material aço. Mas isso não afeta o alimento. Não afeta. O que a gente tem que tomar cuidado é se a embalagem está perfurada, obviamente, que daí você tem um contato do meio externo com o produto que está ali inserido, seja ele alimento, seja tinta, enfim. Então tem realmente um problema se a lata estiver perfurada. Mas no caso da lata enferrujada, é o início do processo de degradação natural do material, que leva de cerca de 3 a 10 anos, no máximo, para que esse material se degrade e volte para a natureza como óxido de ferro. Então você questionou até a questão da lata amassada. Foi criado um mito em torno disso. Há mais de 30 anos esse sistema mudou. Então o que acontecia? A gente tem algumas películas que revestem a lata internamente para que o produto não entre em contato direto com o metal. Porque a gente sabe que alguns produtos são bastante ácidos, são agressivos em contato com o metal, e aquilo ali pode liberar um sabor residual de ferro muito grande para o alimento. Nesse caso, essas películas, há mais de 30 anos, elas são elásticas. Então, quando a gente vê aquelas latas diferentes no mercado, com shape, a gente vê algumas latas de leite condensado, latas de achocolatado, essas latas, elas podem ganhar uma forma diferente graças a essas películas elásticas. Então, hoje, o consumo de lata amassada é um mito, elas podem ser consumidas normalmente, e isso, inclusive, a gente contribui com a redução do desperdício. Então, além disso, além dessas propriedades que o aço tem, da degradação rápida, da questão da lata amassada, a gente também tem a questão da incidência de luz. Então, qual que é a grande vantagem? Todo mundo fala, que eu não consigo enxergar o produto dentro da lata, isso é ruim. Não é ruim. Isso, na verdade, você tem uma maior vida de prateleira, graças a essa não incidência de luz na lata, graças a essa barreira total contra a luz, contra a entrada de gás, de vapores do meio externo. Isso dá o quê? Uma maior vida de prateleira para o alimento que está ali envasado ou o produto. E também, qual que é a grande vantagem disso? Você não precisa adicionar conservante químico no seu alimento. Então, todo mundo associa a lata conserva conservante. Na verdade, o nome conserva surgiu para preservar melhor as propriedades originais dos alimentos, e não que necessite da adição de conservante químico. Nossa, que bom! Então, além de tudo isso do aço, ela fica mais tempo na prateleira, porque a gente vê muito alimento desperdiçado, né? Que apodrece muito rápido. Com certeza. E a grande vantagem também é que a gente não precisa refrigerar, né? O alimento enlatado. Então a gente tem energia. Exatamente. A gente tem muito prato pronto hoje enlatado. No Brasil ainda a cultura não nos permite esse consumo. Ainda é uma barreira cultural que a gente tem. Mas a gente vê fora do país que várias empresas invasam em lata de aço, preferem invasar justamente tanto essa praticidade no pós-consumo e essa economia de energia, enfim, a facilidade no transporte que é muito melhor do que um prato, por exemplo, congelado ou refrigerado. Tá aí a dica, lata de aço. Na hora de comprar no mercado, dá para saber se é de aço, de alumínio? Como a gente faz para saber? Dá para saber sim. Então, a principal diferença que a gente pede para todo mundo olhar e para saber, inclusive até para descartar seletivamente e enfim, para fins de reciclagem, atrás, nas embalagens, todas elas vêm com uma simbologia destinando o que é o material. Então, no caso do aço, você vai ver um imãzinho escrito aço. E no caso do alumínio, você tem um AL atrás daquela embalagem que você consegue identificar facilmente. Outra coisa que você pode também, que é bastante simples, é com o ímã. Então, se o ímã colar na latinha, ela é de aço. Se não colar, ela é de alumínio. A tem que deixar no supermercado um monte de ímã, assim, de brinde para as pessoas que entram. Podemos deixar, com certeza. Daí você trouxe uma lata aqui pra gente fazer uma demonstração com ímã? Sim, para todo mundo saber como a gente faz a questão do descarte seletivo. Então, a gente tem uma lata, daí, se ela colou, é uma lata de aço. Então, o alumínio não cola? Não cola. Legal. Então, o alumínio não cola.
E até legal que aqui a gente tem em cima a simbologia do descarte seletivo também. Legal. Que essa é a simbologia que é encontrada nas embalagens de aço. Existe alguma campanha junto às indústrias? Então, a gente tem algumas campanhas em parceria. A gente começou uma campanha em parceria com o Carrefour há alguns anos. Aí era mais para o descarte seletivo. E a gente tinha também a parte de educação ambiental dentro do Carrefour, com um projeto que a gente tem de educação ambiental, que conscientizava as crianças, os adultos, consumidores das lojas, e essas crianças ou os adultos poderiam descartar seletivamente e sabiam que ali dentro da lata a gente fala bastante de saúde, enfim. Outro grande parceiro da Beaço, né, na questão de campanhas que a gente tem hoje, é o Magazine Luiza. Então a gente trabalha bastante foco saúde. Eles têm alguns programas culinários e que a gente trabalha bastante com lata de aço, desmistificando, inclusive, a questão da lata amassada, da luz, da opacidade da embalagem, tudo isso que a gente falou, da reciclagem da embalagem. Então, sempre atrelado a uma receita com lata de aço, a gente fala do pós-consumo, de como as pessoas podem reutilizar essa embalagem, fazendo outros objetos ou destinando para reciclagem, qual a importância da reciclagem. A gente também tem um projeto muito forte de educação ambiental, que a gente já atendeu mais de 100 mil crianças na Grande São Paulo. Então, esse projeto, como que ele vai até as escolas e faz algumas atividades com as crianças, conscientizando mesmo sobre descarte seletivo, consumo consciente, não só sobre lata de aço, mas como todos os outros materiais. Eu acho que isso equivale, é isso que falta na população hoje, e é por isso que a gente hoje não tem tanto os índices de reciclagem maiores, porque a população não sabe, às vezes, como descartar, para que serve aquele material, o que de benefício ela vai ter com aquilo. Eu li no site da Beaço que se tiver alguma coisa de aço na natureza, não é tão grave quanto o outro material. Não incentivando a que joguem, mas a gente sabe que hoje em dia muita gente ainda joga coisa pela janela, né? Claro, é verdade isso? Claro, é um problema isso de jogar coisa pela janela. Então a gente ainda está um passo atrás, porque a gente está educando a população ainda a descartar aquele lixo coerentemente, um resíduo coerentemente no cesto apropriado e no local apropriado. Mas se a gente tiver, caso haja um descarte errado da embalagem de aço, ela se decompõe, se degrada em média 5 anos. E aí varia, por exemplo, a gente tem um estudo feito, por exemplo, em ambiente marinho, próximo à praia, alguns ambientes assim, em 8 meses a embalagem se degrada. Nossa, é bastante rápido. E aí não faz mal, não contamina? Não, ela volta para o estágio original, que é óxido de ferro, que é o material que a gente usa para... Exatamente, que faz parte da natureza. Exatamente. Entendi. E a questão do descarte, existem pontos específicos para o descarte de aço? Então, a gente... Você disse do Carrefour que tinha, Sim. né? Sim. A gente tem hoje em várias redes de varejo a parte de descarte seletivo disponível para o consumidor. Infelizmente, a gente tem pouco de coleta seletiva ainda nos municípios. Só 12% dos municípios têm coleta seletiva. Aqui, por exemplo, em São Paulo, nós temos a coleta seletiva implementada, mas que atende a menos de 1% da população. Então, mas nesses postos de entrega voluntária, voluntárias que estão nas redes de varejo, ele pode destinar no cesto de metal. Então, a embalagem de aço ela pode ser destinada no cesto de metal, em conjunto com a embalagem de alumínio, não tem problema, não precisa ser separada. E a campanha que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo hoje, que eu não sei se as pessoas têm acompanhado, mas está bastante forte na TV, é para separar o resíduo seco do resíduo úmido. Porque o resíduo seco de embalagem ele vai ter uma destinação ambientalmente adequada. E aí envolvendo a cadeia de cooperativas, que é o que está previsto hoje em nossa política. Thaís, por ser aço e ser mais pesado, encarece o produto. Como conscientizar a população de que é melhor a lata de aço? Então, nem sempre encarece o produto. Não. Nem sempre, em alguns casos não. Aí depende da embalagem que você vai usar, depende do sistema de embalagem que for mais adequado para aquele produto. De repente, aquele produto precisa de uma vida de prateleira maior, então tudo isso tem que ser contabilizado. E nem porque é mais pesado, às vezes ele é uma embalagem mais cara. Porque a gente tem que considerar toda a cadeia. Então, a gente tem que considerar a cadeia de transporte, a cadeia de distribuição. E, às vezes, há uma perda muito grande nessas cadeias, ou até mesmo na cadeia de invase de outros materiais de embalagem. E isso, obviamente, encarece os processos. O que a gente tem que conscientizar a população, na verdade,
é que a gente tem, obviamente, essa embalagem, como a embalagem ela é um pouco mais cara, se a gente comparar com outros materiais que são mais baratos, no preço inicial, não no preço final dela, porque o preço dela com a reciclagem e com todos os aspectos de distribuição, de logística, eles se compensam. Mas o que a população tem que ser conscientizada é realmente no descarte, no pós-consumo dessa embalagem. Que com o descarte e o pós-consumo, a gente consegue ter um ganho enorme nessa cadeia. Que é justamente o que eu tinha te falado da questão do minério de ferro, da não extração. E é justamente o princípio da sustentabilidade que a gente trabalha hoje. Então, o princípio da sustentabilidade, com a cadeia de reciclagem, a gente cumpre os 3 pontos da sustentabilidade, que seria o viés ambiental, com a reciclagem, com a redução da extração do minério, com a redução de poluentes. A gente cumpre o viés social, que você está gerando emprego, você está gerando renda, e você cumpre o viés econômico, que é girar a economia com esse material pós-consumo que tem valor comercial no mercado. No Brasil, em São Paulo, a gente reciclasse 100%, talvez as embalagens fossem mais baratas. Sim, pode ser que aconteça. Obviamente, tomara que aconteça, com certeza. E a gente sabe que por essa consciência existir fora do Brasil, em outros países, faz com que a cadeia seja mais barata, realmente. Ele barateia toda a cadeia, porque você tem um investimento muito menor na etapa inicial. Então, com certeza. Legal, então recicling. O que é o conceito upcycling? Então, a gente tem 2 conceitos hoje bastante trabalhados, que é o upcycling e o downcycling. Então, o upcycling ele é aquele material que ele pode retornar para a cadeia infinitas vezes e voltar como o mesmo material. Então, por exemplo, no caso da lata de aço, então ele volta para a cadeia, o aço volta para a cadeia e pode voltar infinitas vezes, sendo o mesmo material. Então, ele volta a ser aço. Que outros materiais que têm essa mesma característica? O alumínio, no caso da lata de bebida, ela vai poder voltar para a cadeia e voltar a ser lata de alumínio de novo, infinitas vezes. Então, a gente tem essa característica dos metais, prioritariamente. E o outro conceito que seria, na verdade, a gente tem que revalorizar outro material que não seja para a mesma cadeia. Então, ele volta para outra cadeia. Ou seja, ele pode voltar a virar uma bolsa. Então, esse daí já é um conceito de downcycling. Porque ele vai voltar a ser uma bolsa, ele não pode voltar para a mesma cadeia. Então, eu sempre vou ter que extrair mais matéria-prima para fazer com que aquele material de embalagem aconteça novamente. Então, a gente vai ter, obviamente, um impacto maior na cadeia de extração daquele material. Então, ele vai voltar para uma cadeia diferente da dele. O importante é reciclar, mas a melhor reciclagem é a que pode ser infinitas vezes. Com certeza, que volta infinitamente para as cadeias infinitas. A gente tem 3 tipos de material hoje no mercado que acontece essa reciclagem infinita. Então, seria o caso do aço, do alumínio e do vidro. Então, o vidro, separando por cor, ele também tem a reciclagem infinita, assim como a cadeia do aço. O aço, a grande vantagem é que a gente não precisa separar. Se é lata de alimento, de bebida ou se é de produto químico. Na verdade, eles vão para uma cadeia única e você consegue tratar esse material com a pureza inicial da matéria-prima virgem. No caso do alumínio, você tem que separar se é lata de bebida, se é uma lata de aerossol, spray. E no caso do vidro, você tem que separar por cor. Mas são os 3 materiais que têm a cadeia infinita. Talvez um dia a gente só use esses materiais, né? Já que os nossos materiais são finitos no planeta Terra. A maioria dos materiais são finitos, com certeza. E a gente vai ter que priorizar alguns usos frente a outros, o que for mais interessante e prioritário. Quais são os projetos futuros da BEASO? Bom, a gente tem um projeto hoje grande na parte de reciclagem. Até estou te contando em primeira mão esse projeto. É um projeto de reciclagem. A gente está instalando um centro piloto aqui em São Paulo no primeiro trimestre desse ano. Para recebimento de embalagem de aço. Então, o consumidor que quiser descartar, a própria indústria envasadora, as cooperativas, eles vão receber um valor financeiro por isso. Na verdade, o consumidor ele vai adotar uma cooperativa ou adotar uma instituição e essa verba dessas embalagens que ele leva para reciclagem vão ser revertidas ou para aquela cooperativa ou para aquela instituição. Então, é um projeto bem bacana. É um projeto para estimular a reciclagem mesmo, que a gente sabe que o consumidor ele tem um estímulo se ele recebe algum bônus por aquilo, se ele tem algum estímulo financeiro, enfim.
Então a gente criou justamente essa cadeia para que ele receba. O projeto piloto vai ser em São Paulo, e a ideia é que esse projeto seja expandido para as principais capitais e depois para o interior. E aí a gente já vai ter uma parceria com o pessoal da cadeia de tintas, que já vai estar dentro lá com o nosso projeto. Por que a cadeia de tintas é importante? Porque justamente o consumidor olha e fala, beleza, a gente tem que levar a lata limpa para lá. No mercado de alimento, o consumidor já tem o costume. Ele pega a lata de alimento, por exemplo, de um molho de tomate. Ele pega o molho de tomate, ele consome, ele dá uma enxaguadinha e coloca na própria panela, enfim, para esquentar aquele molho para colocar na massa dele. No caso do produto químico, o que vai acontecer? O centro recebe uma lata limpa. As pessoas vão começar a descartar indiscriminadamente. Então, elas vão começar a lavar e jogar nas redes normais, nas redes de esgoto convencionais, e isso vai ser um problema, um impacto ambiental muito maior. Então, a cadeia de tinta está entrando em parceria para fazer a recuperação da tinta dessas latas. Então, as latas de tintas vão poder ser entregues sujas e vão ter o mesmo benefício para o consumidor. Então, essa tinta vai ser recuperada e a embalagem destinada para reciclagem normalmente. Que legal, que legal. Boa sorte com o projeto. Obrigada. A gente está chegando no final aqui do programa. Queria que você passasse uma mensagem para os telespectadores aí, como que eles podem colaborar para um futuro melhor. Bom, acho que todo mundo tem uma consciência muito maior hoje. Então, a principal mensagem não acho que aquilo é difícil para a sua vida. A gente sempre fala, porque tem que separar, descartar seletivamente, é um problema. Eu vou ter que ter 2 lixos na minha casa para eu descartar a embalagem. Gente, recicle a embalagem, separe essa embalagem. A embalagem é importante para todas as cadeias, para retornar. No auxílio às cooperativas também, que é um instrumento que a gente tem hoje de inclusão social dessas pessoas, que são agentes ambientais hoje, e que a gente acaba esquecendo, acaba sendo marginalizados, mas são agentes ambientais. São cadeias, é uma cadeia que precisa ser fomentada o quanto antes. Então, separem a embalagem, descartem seletivamente, e óbvio, se puderem optem por embalagem de aço. Legal. Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês que assistiram, espero que tenham gostado. Se pegaram a entrevista pela metade, entre no site fiscaisdanatureza.com.br. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.